Fala, gente boa! Aurivaldo na área. Aí continuar falando sobre direção defensiva. Que disciplina fantástica, disciplina maravilhosa. Ela que vai te deixar na frente aí na prova teórica, viu? Atenção aí porque caem muitas questões de direção defensiva. Vamos lá, depressa que interessa. Condições adversas. O que são condições adversas? São situações encontradas na via durante o seu trajeto, durante a sua viagem, e que podem gerar acidentes. Está sempre propenso ao acidente uma condição adversa. Independentemente da condição adversa, pode se gerar um acidente. É isso que a gente vai estudar para evitar que esse acidente aconteça. Cerca de 90% dos acidentes ocorrem por falha humana. Então, a maioria, quase em sua totalidade aí, ó, os acidentes que agora a gente chama de sinistro, mudou o nome, de acidente para sinistro, ocorre por falha humana. Os outros percentuais, outros 10% aí por estado de conservação da via, estado de conservação do veículo, tal, manutenção, mas 90% dos acidentes aí já foi constatado através de estatística aí. Então tem aqui algumas condições, existem outras, mas aqui a gente elenca algumas condições adversas que podem gerar acidentes. Condição adversa de luz ou iluminação, condição adversa de tempo, condição adversa da via, condição adversa do trânsito, condição adversa do veículo e condição adversa do condutor. Existem outros, como passageiro e tal, mas a gente vai, em outro momento, talvez a gente aborde esse assunto aí. Então, vamos falar das principais aí. Ah, acidente com pedestres. Atenção, hashtag atenção redobrada. Hashtag atenção redobrada. Todos são responsáveis pela segurança dos pedestres. Tem uma coisa importante que o código fala, é no artigo 29, parágrafo 2º. É uma coisa importante. Essa é a parte do código que eu mais gosto, que é a parte que eu mais amo, e quase em todas as minhas aulas eu falo sobre essa parte do código, que é o artigo 29, parágrafo 2º. Os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança de menor porte, os motorizados pelos não motorizados e todos pela incolumidade dos pedestres. Todos pela incolumidade dos pedestres. Todos os veículos, todos os condutores são responsáveis pela segurança dos pedestres. É importante saber dessa responsabilidade porque todo condutor, quando sai do veículo, quando desce do veículo, vira pedestre. E aí o cuidado que ele teria ou que ele teve com outros pedestres, ele vai ter, outros vão ter que ter com ele agora. Então, essa aí é a questão da segurança. Todos somos responsáveis pela segurança dos pedestres. Atenção às faixas de pedestre, muito cuidado. Ao vir uma faixa de pedestre, é importante que você reduza a velocidade e redobre a atenção, mesmo que a faixa não tenha semáforo. É importante que você preste bastante atenção para evitar um atropelo. E mesmo porque, em casos de crime, de trânsito, esse crime ele aumenta porque ele foi cometido em uma faixa de pedestre. Aumenta a pena porque foi cometido em uma faixa de pedestre. Então, ficar atento aí. Reduza a velocidade próximo às escolas, hospitais e estações de embarque e desembarque de passageiros. Então, sempre que você estiver perto de uma escola, de um hospital, de um local que esteja em festa, em um local que tenha grande movimentação, como shopping center, supermercados, é importante que você redobre a atenção e diminua a velocidade para evitar um acidente com o pedestre. Como evitar a colisão com o veículo da frente? Então, é importante você manter uma distância de segmento, procure ver além do veículo da frente e esteja atento ao sinal do condutor da frente. Então, a distância segura, a distância de segmento, é uma distância aí de 2 segundos. Então, você precisa estar afastado do veículo da frente a 2 segundos. Então, em metros não tem como saber, porque não tem como você jogar uma fita métrica para saber a quantos metros você está do carro da frente. Mas, se você utilizar essa técnica aí dos 2 segundos, você está a uma velocidade segura. E mesmo que o veículo da frente pare de vez, freie de vez, breque de vez, você consegue parar com segurança. Você consegue parar suave e gradativo, porque você estava a uma distância segura do veículo da frente. Então, tá aqui como você deve fazer esse cálculo aí, né, da distância segura. Tá aqui um exemplozinho. Então, o carro da frente, o carro mostarda, ele passa por uma linha imaginária. Então, quando ele passa por essa linha imaginária, o motorista do carro de trás ele começa a contar mentalmente 51, 52.
Se depois que ele termina de contar 52 e ele passa por essa linha imaginária, ele está a uma distância boa, ele está a 2 segundos. Uma outra situação é, o carro da frente passou por essa linha imaginária e o motorista do carro de trás começou a contar. Mal ele terminou a contagem, ele já passou por essa linha, está muito próximo. Aí vai ter que identificar um outro objeto fixo, pode ser um poste, pode ser uma árvore, pode ser um viaduto, pode ser uma placa, qualquer coisa, qualquer objeto fixo ou estático. Ele identifica na via e faz a contagem de novo. Então, quando o carro da frente passar por esse outro objeto, pode ser uma placa, placa de velocidade. Então, passou por esse outro objeto, então identificou aqui uma linha imaginária. Quando esse veículo passar por esse outro objeto fixo, ele vai começar a contar mentalmente. 51, 52, 50. Opa! Terminou de contar 52, terminou de contar e passou pela linha, a distância é boa. Essa é a distância segura. Ah, tá chovendo, é noite, é neve, é granizo. Aumenta a distância, aumenta para 3 segundos. Ou até 4 segundos, aumenta para 4 segundos. Dobra essa distância porque entrou uma condição adversa e como a condição adversa é situação de perigo, então você precisa aumentar a distância para evitar um acidente. É importante também olhar na frente, o que acontece lá na frente, não olhar somente aqui, olhar lá na frente, olha por dentro do carro, olha aqui, ó, e aí você vê o que acontece lá na frente, para evitar um possível acidente. Como evitar a colisão com o veículo de trás? Pare aos poucos, freie gradativamente. É importante que você freie gradativamente seu veículo. Nunca frear de vez, nunca pisar no freio de vez. Por isso que é importante a aplicação da direção defensiva preventiva. Você já prevê situações de risco, aí você já evita estar freando de qualquer jeito. Planeje o seu trajeto. É importante você fazer um planejamento do seu trajeto ainda antes de sair de casa ou antes de sair do seu trabalho, fazer o planejamento. Para onde você vai, quais são as vias que você vai pegar. É importante fazer esse planejamento. E questões como essa pode cair na sua prova. Tudo que eu estou falando aqui que pode cair na sua prova, a gente vai mais à frente fazer alguns exercícios, algumas atividades, alguns simulados para a gente ver como que essas questões ela pode cair na sua prova. Deixar você afiado aí. Por enquanto, eu estou só dando apanhado nos assuntos para depois a gente começar a fazer exercício, resolução de questões. Livre-se dos colados à sua traseira. Cuidado quem anda atrás do seu carro muito colado. Seja cortês e favoreça a ultrapassagem. Não deixe carro colado no fundo do seu. Facilite a ultrapassagem, porque em uma situação de emergência você pode precisar frear e quando você frear, o carro que vem atrás já bateu, já faz tempo. Já aconteceu a colisão. Colisão frente a frente, para a direção defensiva, é a pior das colisões. Colisão frente a frente, para a direção defensiva, é a pior das colisões. Sempre aí deixa vítimas em estado grave ou até caso de morte, ou até vai a óbito. Ultrapassar com segurança onde for permitido, trafegar em velocidade compatível com as curvas e estar atento aos limites de velocidade e condições adversas. Então aí é como você deve se dirigir para evitar uma colisão frente a frente. Colisão nos cruzamentos. Opa! Geralmente acontece em cruzamentos, né? Esse tipo de colisão aí. Então, reduzir a velocidade, olhar para os dois lados, aproximar com o pé no freio. Aqui um aviso importante: 1/3 dos acidentes acontece nos cruzamentos. É o que a gente vê nas grandes cidades, até rola uns videozinhos aí no YouTube, no WhatsApp, alguns em grupo de WhatsApp, né? Rola uns acidentes aí, geralmente em cruzamento. Moto, carro, caminhão, sempre rola aí. É importante estar atento em cruzamento. Mesmo que o sinal esteja verde para você, em um cruzamento esteja atento, porque alguém pode invadir o sinal. Como evitar colisões nas ultrapassagens? Então é importante que você ultrapasse em local permitido, diferentemente do gente boa aqui, né? Gente boa aqui ultrapassando em uma faixa dupla contínua, que indica que o local é muito perigoso, a ênfase indica que o local é muito perigoso, e tem aqui uma placa de curva acentuada à direita. Então, muita imprudência desse condutor, muita imprudência. Mas também a gente observa uma coisa boa nessa imagem aqui, eu nem tinha visto, estava observando aqui agora. E o motorista do carro amarelo aqui, ó, ele foi bem para a direita, aqui o máximo que ele pôde, ó. Ele foi bem para a linha de borda aqui, ó, deixou bem espaço para o outro ultrapassar e retornar lá à faixa de origem. Muito bom, parabéns para esse motorista do carro amarelo. Observar as condições de segurança, muito bom, e manter distância de segurança, manter distância lateral de segurança. Muito bom também.
Eita, colisão misteriosa. Envolve apenas um veículo. Como que esse carro subiu nessa árvore, eu não sei. Causa desconhecida e geralmente o acidente ele é grave. Ou como que esse veículo foi parar em cima, perguntar para Deus, porque ele que sabe todas as coisas. Fora isso, ninguém mais sabe informar. Tem coisas que são. Deixa uma interrogação, né? Situação como esse mesmo, colisão misteriosa. Ah, sim. Ela só é misteriosa até quando não se sabe a causa. Depois que descobre a causa, dá nome ao tipo de acidente. É, colisões com objetos fixos. Aí a gente chama de choque, dá o nome de choque. Esse tipo de acidente é choque. Quando vai com um objeto fixo, é choque. Pode ser árvore, pode ser um muro, pode ser uma encosta, pode ser um poste. O nome do acidente é choque. Aí que pode gerar falta de atenção, sono, cansaço ou fadiga, álcool, drogas e medicamentos. E aí, já vimos aí na história da sociedade, tanto brasileira quanto estrangeira, alguns acidentes com famosos, acidentes do tipo choque, com famosos, muito conhecido na área do futebol, na área do cinema, na área da música, famosos aí que infelizmente perderam a vida nesse tipo de acidente aí, o choque. Carro colidiu com árvore, carro colidiu com poste, carro colidiu com árvore e poste, depois pegou fogo. Então a gente veio aí alguns acidentes com famosos que, infelizmente, né? Infelizmente, perderam a vida por causa de acidentes desse tipo aí, choque. Infelizmente. Pra cima. Como evitar acidentes com ciclistas? Distância regulamentada prevista na lei 1,5 m. Você precisa passar afastado do ciclista no mínimo 1,5 m. No mínimo. Não fala que é 1,5 m exato, não. É no mínimo 1,5 m. Veículos motorizados são responsáveis pelos não motorizados. É o que a gente lê lá no artigo 29, parágrafo 2º. E mantenha-os à vista. Mantenha sempre os ciclistas à vista. Cuidado com algumas performances de alguns ciclistas aí na via. Então tem que ter bastante atenção. E mesmo porque eles são mais frágeis, né? Colisão em marcha ré. Opa, essa semana eu tava respondendo um simulado que eu peguei na internet e falava sobre uma questão de marcha ré. Uma questão até bem interessante no Detran de São Paulo, se não me engano. Foi muito importante. Sinal que pode cair na sua prova aí questões como essa de marcha ré. A marcha ré, ela deve ser utilizada na menor distância possível. Na mina, tá errado aqui, até consertar aqui. Na menor distância possível, colocar um R aqui. Na menor distância possível. Antes de iniciar a manobra, verificar o que tem atrás. Seu carro está estacionado em algum lugar. Estacionado na sua casa, no seu sítio, na sua fazenda, no seu condomínio. Antes de ligar o carro e sair com o seu carro, é importante que você vá lá atrás e olhe o que tem atrás do seu carro. Vai dar ré no seu carro antes de ligar, antes de você entrar no carro. Por favor, dê uma olhadinha lá atrás. Por gentileza, te peço. Dê uma olhadinha lá atrás. Já aconteceu acidentes com famosos e não famosos, de atropelar filho, de atropelar primo, de atropelar sobrinho, de atropelar bebê, de atropelar criança, deixar com lesão grave ou até morte. Porque não olharam o que tinha atrás. O acidente aconteceu. Então, manobra de marcha ré, vai ligar o carro, vai dar ré, dá uma olhadinha lá no fundo do carro, ops, tem lá atrás. E evite manobrar esquinas porque o risco aumenta. Então, manobra de marcha ré na menor distância possível. Aqui não está falando que é à noite ou que é durante o dia. Aqui não fala que é até onde você pode ir. Está falando que é na menor distância possível. Na menor distância possível, você efetuar a sua manobra. Colisão com motocicletas. Motociclistas realmente, né? Motocicletas são mais vulneráveis. Tanto é que existe a obrigatoriedade de utilizar o farol aceso de dia e de noite a moto. Então, são mais vulneráveis, são menos vistos. Por isso, a cautela, nossa cautela. Quem dirige automóvel tem que ser maior com relação a quem dirige moto. Não disputar espaço com a moto. É mais frágil, cuidado. Redobre a atenção nas mudanças de faixa. Vai mudar de faixa, dá uma olhadinha no retrovisor, aumenta o campo de visão, diminui o campo de visão. E você precisa estar compensando esses limites aí para você evitar acidente com uma motocicleta. E para a gente finalizar aqui, acidente com trem. Como evitar colisão com trem. Até a gente acha que é meio incomum, né? Mas isso aqui é mais comum do que a gente pensa. Muito mais comum do que a gente pensa. Acidente com trem. Muitas cidades no Brasil e no exterior ainda usa trem. E, infelizmente, os acidentes ainda continuam acontecendo. Então, para você evitar um tipo de acidente como esse, é importante, antes de transpor uma passagem de nível, esse termo aqui pode cair na sua prova, passagem de nível. Professor, o que é passagem de nível? É simples. Cruzamento de via com linha férrea.
Quando você ouvir essa palavra aqui, ou você ler essa palavra, passagem de nível, está se referindo ao cruzamento de uma via com linha férrea. Isso é passagem de nível. Não mudar de marcha durante a transposição. Então, vai iniciar a transposição, vai passar por uma linha de trem, engrenou a primeira, vai na primeira. Tá de segunda, passa na segunda. Tá de terceira, vai de terceira. Não tenta mudar de marcha no meio do caminho, porque pode enguiçar e se você parar no meio do caminho lá, aí só Jesus na causa, né? Game over. Então tá aí, galerinha. A gente encerra mais um módulo aqui de direção defensiva. E até a próxima. Aquele abraço. Fui.